Olá, paz do Senhor a todos. Estamos aqui com o canal Palavra Viva. Esse canal é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Colniza, Mato Grosso. Eu quero nessa oportunidade nós fazermos uma oração para darmos início nesse grandioso estudo da Palavra de Deus. Senhor Jesus, queremos nessa oportunidade abençoar todos quantos, Pai, vão ouvir esta mensagem, Senhor, e que seja de edificação para todos, é que eu te peço em nome de Jesus. Pois bem, nós estamos aqui nessa noite, primeira gravação desse canal, estaremos passando a lição de número 12. Nós estamos com uma lição muito importante, uma lição que ela é editada pela editora Betel e comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira. O título dessa lição é A Família Natural segundo os Valores e Princípios Cristãos. E nessa feita eu quero compartilhar com vocês a lição de número 12, que é a lição As Bênçãos de Deus para a Família. O nosso texto áureo está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo 31, que vai nos dizer o seguinte: eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A verdade aplicada, ela diz o seguinte: Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Nós temos aqui o texto de referência, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, o versículo é o de número 1, 2, o 3. E também Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 25, que vai nos dizer o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atos capítulo 3, versículo 25, que vai nos dizer: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Pois bem, nós temos aqui promessas de bênçãos mediante esses textos que nós acabamos de ler. A introdução da nossa lição, ela vai nos dizer o seguinte: nessa lição veremos a família como agência de Deus, algumas bênçãos e a importância de as famílias terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênçãos para os seus membros e alcance toda a sociedade. O que nós podemos observar aqui na introdução dessa lição é que Deus instituiu essa família como uma agência de Deus, para que pudesse agenciar os seus planos, os seus projetos. Então Deus, quando instituiu a família, Deus instituiu-a também como uma agência divina. Okay? Nós vamos para o ponto de número 1. A família e a bênção divina. Desde o princípio, o Senhor Deus revelou, primeiro, o seu propósito para a família, segundo, e agiu para abençoá-la. E mesmo após o pecado, o Criador não desistiu de continuar usando a família para levar diante o seu plano redentor. O que nós podemos observar nesse tópico aqui, nesse primeiro ponto dessa lição, que vai nos dizer que mesmo com a chegada do pecado, mesmo o homem ter infringido a lei de Deus, mesmo o homem ter desobedecido a Deus, Deus não rejeitou a família, Deus não excluiu a família dos seus projetos e não excluiu a família dos seus propósitos. Então nós podemos observar que a família, ela é uma instituição tão forte que Deus instituiu, que nem mesmo o pecado, que é uma ofensa direta a Deus, foi capaz de destruir essa instituição que Deus criou para ser a sua agência aqui na face da terra, para contribuir nos seus planos redentor. Ok? Ponto 1, tópico 1. A família é uma agência divina. Nós podemos observar aqui que Deus nunca descartou a família, conforme eu já tinha dito. Então nós podemos observar, pelo menos
algumas lições nesse tópico 1 aqui. Veja bem, no dilúvio, Deus preservou a família. Em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 1, nós vamos observar que Deus não excluiu a família, porque a família faz parte realmente desse projeto de Deus, né? Então, no dilúvio, nós vemos ali Deus sustentando a família, não deixou que a família perecesse no dilúvio, porque Deus tinha propósito na família. 2. A chamada de Abraão inclui abençoar todas as famílias. Uma vez que Deus protege a família, Ele também libera bênçãos sobre essa família. Está em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3. 3. A formação da nação de Israel foi intermédio de uma família. Então nós observamos aqui que Deus primeiro protege essa família da destruição, Deus abençoa essa família e Deus forma uma nação através dessa família. E a quarta lição que nós entendemos aqui nesse primeiro tópico é que a vinda de Jesus à Terra em forma humana e seu tempo de preparação para o exercício do seu ministério passaram pela família. Mateus no capítulo de número 1, no versículo 16, e Lucas no capítulo 2, no versículo 48, e o versículo 51, no versículo 52. Então, como podemos observar aqui nesse tópico, o Senhor Deus, Ele nunca abre mão dessa agência que Ele instituiu, que é a família. Ele tem protegido essa família, não deixou que ela foi destruída nas águas do dilúvio. Deus abençoou essa família mediante a promessa feita a Abraão, e também Deus, através da família, formou a nação de Israel, e através da mesma família, Deus também preparou para que através dela o nosso Salvador Jesus Cristo viesse através de uma família. É muito interessante nós meditarmos nesse primeiro tópico. Segundo tópico do ponto 1, ensinando o caminho da bênção. Diante de alguns recursos tecnológicos, junto com o corre-corre diário, tendem a aferrecer quanto à missão de ensinar as futuras gerações aos caminhos do Senhor. Ponto. O que nós observamos aqui, que há uma necessidade de essa família ensinar qual seja o caminho da bênção. Mas nós estamos hoje vivendo uns momentos tecnológicos, estamos vivendo hoje o corre-corre do dia a dia, e isso às vezes coloca em xeque a formação dessas famílias, né? O ensinamento dessas famílias, para que elas desfrutem das bênçãos do Senhor. E isso é muito complicado, porque corre o risco dessa geração futura ser afetado com essas situações que estamos vivendo hoje. E o que nós podemos observar também, aqui nesse tópico de número 2, talvez acreditando que as escolas bíblicas dominical e os muitos livros e as Bíblias disponíveis são capazes de substituir a ação direta da família. Outra lição que nós aprendemos aqui no tópico 2 é que muitas das vezes as pessoas acreditam que só a escola dominical, que é uma coisa muito importante, ou alguns livros que as pessoas leem também são muito importantes, ou a leitura da Bíblia também é muito importante. Então, muitas das vezes, a pessoa entende que deixando isso aqui já vai ser suficiente para formar as futuras gerações, e esquece do dever da família estar envolvido nesse processo de formação das futuras gerações. A pessoa diz: meu filho está indo na escola dominical, meu filho está lendo bons livros, o meu filho está lendo a Bíblia, já está resolvido o problema. E aí, muitas das vezes nós eximimos ou tiramos as responsabilidades da família na formação dessa nova geração. E aí nós criamos alguns problemas. Mas o que nós podemos observar aqui é que nós temos que estar atento, não simplesmente a levar para a escola dominical, a ler bons livros e a ler a Bíblia. Isso é muito interessante. E com a ajuda dessa família, nós vamos ter uma geração forte, uma geração segura, uma geração estruturada na presença de Deus. Tópico 3 do ponto 1. A bênção e as futuras gerações. Bem-aventurados são as famílias que não se restringem somente em promover, somente em prover o necessário para suprir demandas básicas e imediatas de seus membros,
mas procuram também discernir sobre o necessário para preparar as futuras gerações. Aprendemos aqui algo interessante nesse tópico de número 3 do ponto 1. Muitas das vezes nós ficamos preocupados com o que nós vamos prover para a nossa família, o que comer, o que vestir, o que beber, e às vezes esquecemos de procurar discernir qual é o necessário, o que precisa realmente para preparar essa família para as futuras gerações. Como que estamos deixando essa família para as futuras gerações? Tal discernimento passa por crermos que o Senhor Deus, que criou a família, também está plenamente interessado em abençoá-la, suprir as suas necessidades e usá-la em seus propósitos. Salmos de número 127, Salmo de número 145, versículo número 4. Um exemplo de casal que nós temos aqui é o casal Zacarias e Isabel. O que nós temos que entender é que Deus sempre vai ser o providenciador de todas as coisas para essa família. Quando uma família vive na dependência de Deus, quando uma família ela enxerga que depende de Deus para a formação das futuras gerações, ele aprende a descansar no Senhor. Essa família aprende a descansar em Deus e sabe que Deus é poderoso para suprir as suas necessidades. E aqui o comentarista vai nos informar de um casal chamado Zacarias e Isabel, que apesar da sua idade já ser avançada, eles não tinham mais expectativa de ter filho, de gerar filhos ou crescer a sua família. Deus o surpreende dando-lhe um filho, e esse filho foi João Batista. E João Batista foi um grande profeta, o qual preparou o caminho e a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma família está comprometida com a formação das futuras gerações, Deus também se compromete com esta família, abençoando esta família. Ponto de número 2. Algumas bênçãos de Deus às famílias. Nós temos aqui algumas bênçãos que será apresentada, que Deus providenciou, que Deus preparou para essas famílias. Tá? Ponto 2, tópico 1. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Nós podemos ler um texto que está em Provérbios, no capítulo de número 24, no versículo 3 e o versículo 4, que vai nos dizer o seguinte: com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então nós podemos observar uma coisa: o texto bíblico ressalta a relevância da sabedoria, inteligência e do conhecimento na edificação do lar e do suprimento de tudo que é necessário para a manutenção e habilidade de uma casa. Então o texto de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 3 e o versículo 4, está falando tudo que é necessário para a sustentação de uma família. Primeiro, sabedoria. A sabedoria se edifica. Então o texto vai nos informar que é com a sabedoria que edifica a casa. Segundo, o conhecimento ela se firma. O terceiro, com a inteligência você traz a manutenção ou a providência para a sua casa. Então nós temos aqui pelo menos 3 elementos que é essencial para a estrutura de uma família. E esses 3 elementos são bênção de Deus, que são sabedoria, inteligência e conhecimento. Então, quando nós trazemos para dentro do nosso lar esses 3 elementos, essas 3 bênçãos de Deus, chamadas sabedoria, inteligência e conhecimento, então a nossa casa, quando tiver sabedoria, será edificada, quando tiver conhecimento, será firmada, e quando tiver inteligência, nós vamos trazer todas as manutenções, tudo o que for necessário para dentro da nossa casa. Só recapitulando para todos, quer dizer, sabedoria se edifica, conhecimento se firma, inteligência se traz manutenção. Tópico 2 do ponto 2. Presença e participação de Deus. Aqui é mais uma bênção de Deus para a nossa família, A presença e a participação de Deus na família. No Salmo de número 127, vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam.
E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Né? O verso de número 1, o Senhor edifica. Uma das lições que pode ser extraída é a presença e a participação de Deus desde o início da formação da família e no constante e necessário desenvolvimento. Então, nós podemos observar aqui, uma das lições que podemos extrair é a presença de Deus na participação no início da formação da família. Tá? Então, Deus ele sempre está interessado em participar da formação da sua família. Deus ele sempre esteve presente nessa questão quando se trata de família, para estruturar, para se formar, para edificar uma família. Deus sempre quis estar presente nesta área. Agora nós aprendemos aqui pelo menos duas lições. A primeira, quantos lares têm iniciado sem a orientação de Deus e participação do Senhor? É uma pergunta, né? Muitos lares às vezes começam sem a orientação de Deus, sem a participação de Deus. É uma pergunta e deixa para você refletir sobre ela. Segunda pergunta, e quantas pessoas buscam somente as bênçãos de Deus para prosperarem naquilo que já decidiram e escolheram, sem procurar saber se era a vontade de Deus ou não? Então muitas pessoas, ele vai procurar as bênçãos naquilo que ele já decidiu. Ele não colocou na mão de Deus, ele não apresentou as suas decisões na aprovação de Deus, né? E aí nós temos aqui a conclusão desse tópico. Porém o Senhor edifica, indica Deus estar presente, dirigir e participar de todo o processo da família. Provérbios capítulo 16, versículo 1 até o 3. Então está nos orientando aqui, quando Deus edifica, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, quando Deus está presente, o que ele faz? O nosso Deus, ele edifica, porque ele participa no processo dessa edificação dessa família. Como é interessante nós colocarmos a nossa família na mão de Deus e permitir que Deus faça parte da edificação da nossa família. Que coisa tão maravilhosa, né? Tópico de número 3, do ponto 2. Segurança da família. Trata-se de um tema que não está restrito ao aspecto de assaltos e roubos, que envolvem bens materiais e a vida física. Cada vez mais é preciso tratar da segurança na área emocional, no uso dos recursos tecnológicos, na questão espiritual, na formação e desenvolvimento dos filhos. Ponto. Deixa eu só relatar algo interessante para nós aqui. A segurança, quando os Salmos de número 127 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, está dizendo que quando a nossa família está na bênção de Deus, está na mão de Deus, Deus está presente nessa família, ainda além de Deus edificar a nossa casa, Deus vai proporcionar segurança e estabilidade para o nosso lar. Então é muito interessante nós convidarmos o Senhor para fazer parte da nossa família, porque Ele vai nos trazer uma segurança e uma estabilidade para a nossa família. Então quando nós vemos aqui, cada vez mais, primeiro, é preciso tratar da segurança na área emocional, né? Então essa segurança que a palavra do Senhor está dizendo no Salmo 127, não é de uma segurança de você estar protegido da violência, dos assaltos, do perigo do dia a dia. O que ele está nos orientando aqui é que a segurança emocional, se você trazer Deus para que Ele edifique a sua casa, Ele vai dar segurança emocional. Mediante tanta catástrofe, mediante tantas dificuldades, você vai se sentir seguro na presença do Senhor. Você vai ver que Deus vai te proporcionar uma segurança. Segundo, que nós aprendemos aqui, dos recursos tecnológicos. Quantas pessoas estão se autodestruindo através dos meios sociais, que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas que muitas pessoas usam essa coisa boa para se autodestruir, né? Mas quando nós temos Deus, nós vamos saber administrar
esses recursos tecnológicos, nós vamos saber conviver com ele, e Deus vai nos proporcionar inteligência, sabedoria para nós sabermos administrar esses recursos e não fazer com que eles minem a nossa consciência, a nossa paz com Deus, a nossa comunhão com Deus. Terceiro, na questão espiritual, então Deus vai nos proporcionar segurança na questão espiritual. Aí cabe citar aqui o Salmo 91, que praga alguma chegará à tua tenda, o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é quem te protege, Ele é o guarda fiel. Então tem uma série de promessas que Deus promete que Ele vai nos guardar, ok? E nós temos também, em quarto lugar, na formação e desenvolvimento dos filhos. Esse lar que permite que Deus edifica, que Deus guarda esse lar, nós vamos ter uma segurança também no desenvolvimento e na formação dos nossos filhos. E aí nós temos que entender uma coisa, é renovador nós voltarmos para o Salmo de número 127 e sabermos que o Senhor Deus, além de edificar, guardar, Ele guarda a nossa casa, ok? A reflexão sobre a bênção da segurança nos remete ao Êxodo de número 12, no versículo 23, que vai nos dizer o seguinte: o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar a vossa casa para vós ferir. Então, quando essa casa ela está protegida por Deus, guardada por Deus, então nós temos aqui um versículo no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 23, o Senhor passará aquela casa e não deixará o destruidor entrar naquela casa para o ferir, para destruir. Então há uma necessidade de nós colocarmos Deus no nosso lar, de colocarmos Deus na nossa família. Eu deixo aqui um conselho: coloque Deus na sua casa, na sua família. Ponto de número 3. Atitudes para desfrutar das bênçãos de Deus. Algumas atitudes que nós temos para desfrutar da bênção de Deus. Tópico 1 do ponto 3. Primeira atitude que nós temos aqui para desfrutar das bênçãos de Deus é a seguinte: família é um lugar onde o temor de Deus. No meio da família é preciso que haja temor de Deus. No Salmo número 128, no versículo 1, vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois resultará em obediência à palavra de Deus, a sabedoria para viver o dia a dia familiar com suas variadas atividades e no enfrentamento dos muitos desafios. Provérbios 1, verso 7. Quando há temor a Deus, há constante vigilância, perseverante oração e permanente interesse em viver de acordo com os princípios bíblicos. Olha que interessante isso aqui. Então, uma família, a primeira atitude que ela precisa ter é um lugar onde há o temor de Deus. Quando uma família entende isso aqui, que no meio dessa família precisa ter o temor de Deus, aí nós vamos entender uma coisa: quando há temor a Deus, há constante vigilância, a perseverante oração, a permanente interesse em viver de acordo com os princípios bíblicos. Então essa aqui é uma primeira atitude que essa família precisa ter para desfrutar das bênçãos do Senhor. A primeira atitude é que a família é um lugar de temor a Deus. Segunda atitude, ponto 3, tópico 2. Família é um lugar onde há trabalho e contentamento. Então, a segunda atitude que essa família precisa ter é entender que essa família é um lugar onde se há trabalho e onde se há contentamento. Enquanto um dignifica e proporciona os recursos para suprir a necessidade da família, contribuir com a igreja local é ajudar os mais necessitados, o outro é um antídoto contra a avareza, preocupação e ocupação excessiva com as finanças e os bens materiais. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 até o 10, onde vai registrar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então podemos observar aqui nessa segunda atitude que a família é um lugar onde todos trabalham para o bem dessa família, Cada um cumpre os seus deveres, cada um cumpre as suas atividades dentro dessa família, para que todos possam trabalhar para o bem comum de todos.
E o segundo ponto que nós observamos aqui é que o contentamento é o antídoto contra a avareza, né? Quando a pessoa vive contente, ele tem mais condições de ser feliz. Ele se contenta com aquilo que ele tem. E a palavra do Senhor vai nos dizer isso também, né? Que nós temos que contentar com aquilo que temos. Então essa aqui é mais uma das atitudes, a segunda atitude, né? Lugar onde há trabalho e contentamento para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus. Terceira atitude, ponto 3, tópico 3. Família, um lugar de adoração a Deus. A terceira atitude, a família é um lugar de adoração a Deus. No meio dessa família precisa se adorar a Deus. Há uma necessidade de se adorar a Deus no meio da família, tá? Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, vai nos dizer o seguinte: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e a sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus sempre tem o interesse de atentar para o nosso culto, para a nossa adoração. Nesta família que tem adoração a Deus, nessa família que tem culto a Deus, reverência, respeito à santidade de Deus, é uma família que sem dúvida alguma vai desfrutar das grandes bênçãos do Senhor. O salmista escreveu sobre a atitude de transmitir à geração futura os louvores do Senhor no Salmo 78, verso 4. É evidente que a adoração a Deus não se restringe aos cânticos, contudo é fundamental quando o lar é um ambiente repleto de cânticos de louvor a Deus, pois contribui na formação cristã dos filhos, para que os corações sejam abençoados com alegria e as mentes sejam ocupadas com o que edifica. Aí nós temos um texto que o apóstolo Paulo, ele vai nos relatar em Filipenses, no capítulo número 4, no versículo de número 8, versículo 9, vai nos dizer o seguinte: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendeste e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia! Graças a Deus! Como é maravilhoso nós entendermos que no meio dessa família que desfruta da bênção de Deus, é uma família que adora a Deus, é uma família que louva a Deus. E eu quero concluir esse tópico dizendo o seguinte, que nesse tópico nós aprendemos que a família é um lugar onde há temor a Deus, um lugar onde há trabalho e contentamento e um lugar de adoração a Deus. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu quero que você fique com ela e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar com você e pedir que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua família. Oremos. Senhor Jesus, eu quero neste momento apresentar todos quanto, Pai, está nos assistindo nesse momento. Senhor, abençoa o lar, abençoa a família. Deus, dá estrutura, dá firmeza, dá providência, Pai, tudo aquilo que essa família precisa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, guarda a nossa nação, guarda a nossa cidade, guarda o nosso estado, protege a humanidade, Senhor, e sustenta nas tuas mãos. Que cada família seja uma bênção e que essas bênçãos aconteçam na vida de todas as famílias que estão esperando do Senhor. Pai, eu quero abençoar cada um no nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.